Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. É uma coisa, finalmente, voltando a falar daquilo que eu gosto, voltando a falar um pouco de arte aqui no canal. E uma coisa me surpreendeu bastante recentemente. Para quem esperava que esse vídeo fosse ser uma coisa até meio agressiva, tipo descer no cacete, talvez eu vou surpreender vocês. Eu assisti recentemente o filme Turma da Mônica Laços, que é um filme que quando foi anunciado não tinha colocado muita fé, tem que ser honesto. E eu tive a oportunidade de assistir o filme só agora. Na verdade, eu acabei de ver o filme. Eu acabei de ver o filme. E quando eu vi que a direção do filme era do Daniel Rezende, eu tenho que ser sincero, isso me deixou meio. Opa! Pra quem não sabe, o Daniel Rezende fez um filme chamado Bingo, que é baseado na história do Bozo, o primeiro Bozo. E aquele filme é incrível, é um filmaço, é realmente um dos grandes filmes nacionais. Eu acho que as pessoas não dão valor para esse filme que deveriam dar. É realmente um filme muito bom. Eu tenho um vídeo aqui criticando bastante o cinema nacional, mas quando o cinema nacional acerta, a gente tem que reconhecer que acertou. E o Daniel Rezende me parece um cara muito promissor. O Bingo foi um ótimo filme, foi um excelente filme. E depois, quando eu vi que ele estava fazendo esse filme da Turma da Mônica, eu pensei, pô, e aí? O que eu espero desse filme? Porque o Bingo é realmente um bom filme. Então eu vi ele hoje com a mente aberta. Tipo, vamos ver qual é do filme. E é bom, bizarramente. Eu tenho que dar o crédito onde o crédito merece estar. Foi um ótimo trabalho, é um bom filme. Tem alguns problemas que eu vou tentar fazer uma análise completa aqui do filme, mas no geral, analisando o filme sobre um aspecto mais amplo, funciona. Uh, O filme, como qualquer experiência cinematográfica, é dividido em três arcos, que é a apresentação de personagem, desenvolvimento do roteiro e conclusão. A apresentação do roteiro do filme, que é o início, eu acho que o filme começa de forma muito inteligente. O princípio do filme é muito bom. Que é começando como se fosse um plano infalível. Todo mundo, acho que já leu Turma da Mônica quando era criança, já tem uma noção do que se trata. E você pensa, adaptar aqueles gibis que são extremamente infantis para um filme não é uma tarefa fácil, é uma tarefa extremamente complexa. Eu não conseguia imaginar isso funcionando. Mas teve bastante talento nessa adaptação. Como voltando ao assunto dos arcos, o primeiro arco ele inicia, ele tem uma ideia muito boa, o conceito é muito bom. Apesar do roteiro do filme ser bem simples, extremamente simples, com os twists até que bem previsíveis, a ideia de começar o filme daquela forma, como se fosse o Plano Infalível, em páginas de rascunho, ali começando o Plano Infalível, como se fosse o gibi mesmo, tentando trazer essa nostalgia para o filme, é uma boa ideia. Mas dito isso, eu digo que o primeiro arco é o mais fraco dos três. Alguns problemas grandes no primeiro arco do filme. As atuações elas vão melhorando conforme o filme vai progredindo. No começo parece que os atores são um pouco seguros, são crianças. Eu não vou pegar firme, muito pesado na atuação, eu darei os créditos que devem ser dados. Mas no começo parecia que alguns atores estavam meio inseguros. Mas com o decorrer do filme isso foi mudando. E um dos principais problemas do filme, tipo, tem vários méritos no roteiro e nos diálogos. A relação dos personagens é ótima. É muito legal. Acho que o melhor ponto do filme que eu tenho que destacar é a amizade das quatro crianças. Isso realmente ficou muito bem feito. Os diálogos entre elas são muito bons. Mas o problema do filme é quando as piadas simplesmente não são engraçadas. Isso é um problema. E nós temos isso nesse filme. E boa parte dessas piadas que dão aquela. Estão na primeira parte do filme. Muitas das piadas ali do princípio passam longe do alvo. Você meio. Então isso aqui não vai ser muito legal, não. A edição no começo é meio corrida. Ah, alguns clichês que são recursos de roteiro estão ali presentes que eu acho que não era necessário. Principalmente quando esses recursos de roteiro começam a sumir um pouco no segundo e no terceiro ato, no primeiro estão muito presentes. Por exemplo, os bullies. Temos os valentões lá causando problemas. Tem um mistério a ser solucionado. Tem vários clichês ali no começo. Alguns são bem trabalhados com o decor da história, alguns não. Os bullies, por exemplo, não foi bem trabalhado. Foi um clichê, eu acho, desnecessário. Que no final você para pensar, nem acrescenta muito pra história.
Se você tira aquilo, não vai mudar muita coisa. Motoqueiro opressor, tradição, coisas nunca mudam. O primeiro ato tem esses problemas. As atuações ainda não estão muito firmes, a história ainda está meio decidindo para onde vai. Tem vários clichês no primeiro arco. E a primeira impressão que eu estava tendo com o filme não era muito positiva. Até mesmo algumas características de filmes nacionais estão ali presentes. As ruins. Por exemplo, a questão do som. Não estou dizendo que a qualidade sonora é ruim, ela é muito boa. Isso é uma coisa que está me deixando muito feliz ultimamente com o cinema nacional, principalmente os trabalhos do Daniel Rezende. A qualidade técnica é altíssima. Mas quando você... O humor em filmes brasileiros, eles têm a tendência de ser muito... Olha aqui como eu sou engraçado, olha a musiquinha. Fazendo esse monte de coisinha, sabe? Eu não gosto, eu acho que fica bobo. Eu pessoalmente gosto quando o humor é um pouco mais sutil. Ou se ele quer ser exagerado, que seja focado nos atores e não em características técnicas ao redor dos atores. E isso é uma coisa que o cinema nacional faz constantemente e me incomoda. Não basta a pessoa fazer uma piada, tem que ter uma música, tipo, olha como foi engraçado. A música falando pra você que foi engraçado. Ah, olha como os atores reagem de forma exagerada. Oh, meu Deus, você isso de novo. Isso queima um pouco as piadas. E as piadas já do começo, principalmente no começo, não estão boas. Você tem aquelas piadas que não estão acertando no alvo, com essas características do cinema nacional de querer deixar tudo o que acontece no momento engraçado e no final acaba nada ficando engraçado. Quem assistiu Trapalhões, por exemplo, sabe que eles usavam isso direto. Sempre tem uma piada, tem que ter um som para acompanhar a piada, uma musiquinha para acompanhar a piada, tudo isso. E não é simplesmente a piada. Ou às vezes, tipo, em cenas de perseguição ou de aventura, a música é muito alta. E eu sempre tenho a impressão que isso acontece muito no cinema nacional, que é de certa forma o diretor querendo chamar a atenção dele mesmo. Tipo, olha eu passando por aqui, olha eu aqui no filme. Não, o foco do filme tem que ser a atuação. A dramaturgia é a essência do cinema. Então o foco tem que estar nos atores, tem que estar o que está acontecendo com ele. De vez em quando uma música para dar atmosfera, eu acho, claro que é, mas no Brasil eu acho que é um pouco overplayed. E isso acontece muito no primeiro arco do filme. Eu acho que o primeiro arco tem diversos problemas. Mas a direção também tem seus méritos. Ah, como, por exemplo, o filme é bem narrado. O roteiro é simples, mas ele é bem trabalhado. Porque o foco do roteiro, apesar de ele ser simples, está nos personagens. E os personagens, no geral, são bons, eles funcionam. Eles têm uma química muito boa entre si. Os diálogos são muito bons. As atuações vão ficando muito boas. Muito boas, inclusive. E todos os diálogos são muito bem escritos. É realmente. Como eu falei, ele começa ali com vários clichês, inclusive clichês de diálogo. Sabe aquele que você consegue determinar o que eles vão falar e acaba falando? Tem até aquela, não pode ficar pior, e fica pior. Tem tudo isso acontecendo. Mas, no geral, é bom. As relações dos personagens são muito boas. O diretor ele consegue também fazer uma narrativa através da imagem que é um pouco forçado. Ele tem bastante easter eggs no filme. Você vê um bicho de pelúcia do Jotalhão, tem outro do Horácio. No final teve um jornal que eu acho que eu vi pra capinha ali no final. Até quando eles chegam na parte do cemitério que tava no trailer, essa cena tem uma caveira. Não sei se foi uma referência ao Cranicola, mas tá todas as referências ali. Mas, por exemplo, quando... Não é nenhum spoiler, você sabe que o filme se trata que roubaram o cachorro do Cebolinha. Ficou bem ruim o design do cachorro, inclusive. Eu pintaram o cachorro e pintaram de verde. Quem viu o gibi parece uma planta, porque é uma coisa mais criativa. Mas o roteiro é sequestrando o cachorro e vamos atrás do cachorro. Tem uma parte que a direção ele tenta mostrar o quanto o garoto gostava do cachorro. Como seria isso mal feito? O cara vai lá e fala. O garoto vai lá e fala, em exposition total. Ou chega algum pai, o pai do garoto, ou algum amigo e fala, nossa, ele gostava tanto daquele cachorro. Ele fala pra gente. Como o negócio é bem feito? Quando você mostra através de uma mídia visual que é o cinema. Você utiliza a linguagem visual para passar esse sentimento. E como que o filme faz isso? Ele passa com a câmera por cima da cama do garoto, mostrando as fotos que estão ali. E aquelas fotos ele estava desde criancinha com um cachorro. Depois que ele mostra essas fotos, a câmera desce e vai para a cara dele e mostra ele chorando. Tudo isso sem cortes, tudo isso mostrando para construir uma emoção e construir uma narrativa. Isso é bem feito. Posso até dizer que é um pouco exagerado que todas as fotos ali tinham um cachorro. Tipo, meu Deus, já percebi, mas uma foto de certa forma já resolveria isso. Se só uma foto dele de criancinha com o cachorro e mostra ele chorando já estaria perfeito. Mas ainda assim não foi um método preguiçoso de contar isso. E isso é muito positivo. Muita gente, quando esse filme saiu, tava elogiando muito a atuação do garoto que faz o papel de Cebolinha, que eu acho que é Cauã Martins o nome do garoto. Deixa eu confirmar aqui pra ver se eu tô falando besteira, cara. Eu acho que o nome dele é Cauã Martins.
Qualquer coisa eu ponho no comentário que eu falei o nome dele errado, peço perdão. Achei que Caio Martins ou Caio Martins, alguma coisa assim. E muita gente estava apaixonada pela atuação do garoto, falando que o Cebolinha manda muito bem, manda muito bem. E é verdade, ele manda muito bem, o garoto realmente é bom. Acho que houve um certo exagero aqui e ali, mas o garoto realmente manda muito bem. A garota que faz papel de Magali também manda muito bem. A garota que faz papel de Mônica, eu tenho a impressão que ela começa meio segura no papel, mas vai desenvolvendo rápido. E no final tá mandando muito bem. O Cascão. Não achei tão bem assim, não. Ele também foi dando uma melhorada no decorrer do filme, mas eu não achei que ele. Mas ninguém. Não vou dizer que alguém mandou mal no filme, porque as atuações no geral são legais. E são crianças. E pra crianças, ficou bom, ficou muito bom, ficou surpreendentemente bom, inclusive. Tem muitos filmes nacionais que os adultos não atuam desse jeito. Então, surpreendente. Rodrigo Santoro no filme, eu não sabia que ele fazia o papel de louco. A cena com ele ficou muito boa, especial pelo final. Como eu disse, se o foco dele fosse as piadas, o filme teria sido muito fraco. Muito fraco. Se o foco do filme fosse a história, também teria sido muito fraco, porque a história é muito simples. Mas o que o diretor, que o Daniel Rezende e toda a galera envolvida no filme percebeu que foi muito bom, tem uma característica nos gibis que você podia explorar e de fato colocar no filme e fazer funcionar, que é a relação entre os personagens, a amizade entre eles. E isso é muito explorado no filme. Cada personagem tem sua cena, cada personagem tem seus momentos, cada personagem tem suas fraquezas, tem sua superação, tem problemas, tem tudo isso no filme muito bem feito. As atuações de drama no filme são muito bons, especial a cena do louco. O final daquela cena, a mensagem é boa, a atmosfera é agradável, você se sente bem vendo aquela cena, é realmente muito bem trabalhado toda essa sequência. Ahn, o vilão é bem genérico, mas a forma que lidam com ele é interessante. Tem umas coisas bem convenientes, tipo, pô, tem um bicho de pelúcia jogado ali que não é bem assim. Mas cada personagem, eles tiveram que superar algum problema, que de fato esses problemas colocava a união do grupo em risco. Por exemplo, tem que atravessar um rio. Ó, o Cascão não consegue atravessar um rio. Então a gente vai deixar ele para trás? Não, vamos achar um jeito de poder seguir com ele e eventualmente ele vai ter que dar uma superada nesse medo numa parte do filme e ele fazer a parte dele. Ah, o Cebolinha é muito teimoso. Ah, mas vai gerar problema com o grupo porque ele é muito teimoso, mas eventualmente ele vai, não, pelos meus amigos eu vou confiar neles. Ah, a Margarida não consegue parar de comer. Não, eventualmente ela vai ter que fazer isso para poder manter essa união com o grupo. Então, isso ficou muito bom, que é a característica da superação. Que é isso que os filmes de hoje esquecem. Por exemplo, tem muitos filmes hoje que tem essa propaganda progressista que tem que mostrar, ah, não, girl power forever, ah, não, tal coisa pra sempre. Mas isso gera um problema gravíssimo, porque quando você torna o seu personagem uma propaganda ideológica, você tenta fazer ele perfeito demais. E quando ele é perfeito demais, ele não tem falhas. E se ele não tem falhas a serem superadas, o personagem fica desinteressante. A menos que, tipo, ele tenha virtudes fantásticas, que você realmente se inspire naquele personagem. Se ele não possui falhas ou drama, ele fica desinteressante. E acertaram isso muito bem nesse filme. O drama tá ali presente. E ele vai sempre mesclando, não, agora tem esse problema, agora tem esse problema, agora tem esse problema. As crianças, elas falam como crianças de verdade em diversos momentos. A direção do filme sempre traz esse sentimento de, ah, você tá ali com aquelas crianças, olha só como são amigos, e você sente isso. O clímax do filme, todo o clímax da reta final é muito bem feito. É um plano bem bolado, é uma ação legal, a atuação está bacana. E a direção é muito bela. Os ângulos de câmera são bonitos. Alguns momentos eu acho que é um pouco corrido aqui e ali, podia ter deixado um tracking shot um pouco maior, mas o geral é bom. A cidade que ele criou, que é o bairro do Limoeiro, ficou muito bonito. É um lugar que eu gostaria de morar ali. Parece um lugar agradável. É lógico que aquilo retrata um tempo do qual a gente não nos pertence mais. E é uma coisa de fantasia, não é realidade. Até, mas de certa forma até me lembra um pouco as cidades do interior de Minas Gerais. Mas tem gente que fala, ah, mas não existem cidades assim no Brasil. É um filme, cara. Ele tá criando um mundo ali. Então, analisa o filme pelo filme. Tem algumas mudanças também que fizeram, por exemplo. Eu vou falar uma frase estranha, mas nerfaram a Mônica. Eu li bastante gibis quando era antigamente, eu não dependia do coelho pra dar porrada em todo mundo. Nesse filme, de certa forma, ela depende do coelho. Então eu acho que isso pode ser um mecanismo de roteiro, porque se ela fosse forte como ela é no gibi,
ela bateria no cara, soltaria os cachorros e tá tudo resolvido. Então deram essa... Em nome do roteiro. Eu até acho que faz um certo sentido. O que mais? Tem uma característica que isso é mais uma crítica aos gibis, a Turma da Mônica, do que de fato ao filme. O filme, de certa forma, ele herda isso também. A Turma da Mônica tem uma desvantagem muito grande aos clássicos dos cartoons americanos, como Tom e Jerry e Looney Tunes, que a violência nunca é mostrada. Você pode estar falando, pô, são crianças, querem violência entre crianças? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma coisa cartunesca, uma coisa que não seja agressiva aos olhos, uma coisa que seja engraçada. Por exemplo, teve um Tom e Jerry. Quando caía uma bola de boliche, você via que ele acertar a cabeça daquele... Tá, e você ria, porque não era violento, não era sangrento. Era uma coisa engraçada. Colocavam... Era uma coisa muito bem trabalhada para que aquilo não chocasse você, só que para você risse. Quando você vai ver o Looney Tunes, por exemplo, até hoje eu me lembro de um episódio do que Frajola, ele tá num jet ski e ele voa de cara no poste. O estouro que aquilo dá, eu ri daquilo por muito tempo. O Chuck Jones fazia isso muito bem com os desenhos dele do Warner. Eu não lembro se era Kirk Hammett, eu não me lembro o nome do cara, se era Cliff Hammett. Que é aquele cara que é o cara que fazia os curtas do Pateta. Quem já uma vez foi tirar a carteira, viu aquele curta dele dirigindo o carro? Ali você vê as cacetadas, você vê as porradas. Porque a essência da comédia é a dor, é alguém se ferrando. Essa é a essência da comédia. E na Turma da Mônica você não vê isso. Você vê o coelho, você vê o pof e tá todo mundo machucado já. Resolveu. Você nunca vê essa cacetada. Isso também tá no filme mais ou menos. Mas você vê o coelho acertando a cara do maluco no começo do filme, aquilo dói. Que era o Titi, inclusive. Dói, foi bem feito. Mas quando ela vai bater, você não vê, você vê só os sons acontecendo. E eu acho isso uma pena. Eu acho que, ok, entendo que no filme é um pouco mais complicado, só tem que deixar cartunesco no filme. No filme ficou bem feito. Essa é mais uma crítica direcionada ao gibi do que de fato ao filme. Você tem ali uma participação especial do Maurício de Souza fazendo algo estilo Stan Lee, mas infelizmente ele apareceu no primeiro ato do filme, que é quando as piadas não estavam funcionando. E o que mais ajudou o filme a ter o desenvolvimento foi que o relacionamento dos personagens foi crescendo de acordo com o filme. A relação entre eles foi ficando mais firme, as atuações foram melhorando de acordo com o filme. As piadas foram dando um pouco de espaço para o drama e o drama funcionava. Então isso foi dando um baita crédito pro filme, foi deixando ele extremamente funcional, extremamente agradável de ser assistido. Agora que eu fiz a comparação da comédia dos gibis com relação aos desenhos norte-americanos, uma coisa que eu tenho que destacar desse filme que... Duas coisas, né? Primeiro, essa linguagem da comunicação visual. E isso é uma coisa que faz falta em muitos filmes americanos hoje. Não todos, claro, pelo amor de Deus. Não estou dizendo, deixando as coisas fora de escala. Mas vamos pegar um diretor aí, tipo M. Night Shyamalan. Ele não consegue. Ele não consegue contar as coisas sem que alguém diga o que está acontecendo. Ele sempre, tipo, a essência do cinema, mostre, não fale sobre. Não, ele sempre vai falar sobre, ele não mostra. Isso é um problema gravíssimo. E esse filme foi mostrando, foi fazendo bem feito. A relação dessas crianças também no filme, não espere que é algo também tipo Stand By Me, do Stephen King. Não, não é. Não é isso também não. É um filme legal, que tem ali um bom relacionamento, tem problemas, o humor, diversos momentos passa longe. Mas um ponto positivo também que eu tenho que dar para esse filme, que é um vício do cinema norte-americano hoje, que ele não perde, que é a durabilidade do filme. Esse filme da Turma da Mônica acho que tem 1h30, talvez até um pouco menos, e passa rápido. E para a história simples que ele é, para ser aquela coisa, pra você se sentir bem, se sentir agradável, é bom. Você não precisa de 2h30 para contar um filme. Não, você precisa, 1h30 você pode contar uma boa história. E eles usam bem isso. Por exemplo, eu sempre deixei claro que eu não gosto de Harry Potter. Eu acho que um dos maiores problemas que eu tenho com Harry Potter é a duração dos filmes. São filmes de 2 horas e ainda vai pedrada. Pra mim, podia ser filmes que 1h30 já podia ter contado tudo aquilo. Mas tem uma baita enrolação. Tem umas técnicas de roteiro ali que você começa bem, dá uma enrolada no meio e termina bem. A primeira sentimento que você tem é bom e o último é bom. Então você sai assim do cinema. Esse filme, ele seguiu uma progressão que é como tem que ser. Começa devagar e você vai melhorando aos poucos. Que é exatamente isso que a gente vê também em obras japonesas, também, inclusive em jogos, etc.
E os filmes americanos, os jogos americanos, eles têm a característica de começar muito bem. Aqueles primeiros 10 minutos pra você ficar tipo, pra você ficar fisgado na obra. Eles começam tocando tudo que tem no começo para te prender a atenção. Mas quando você faz isso, quando você trabalha a obra dessa forma, o meio sofre. Você começa com um começo muito forte, mas o meio fica enrolado. E o final termina bem, mas você tem todo aquele centro que é pura enrolação. Vamos pegar isso, por exemplo, num jogo. Vamos pegar isso na forma de um jogo. God of War. Todos os jogos de God of War começam incríveis. E o final também é incrível, mas o meio é meio entediante. E não esse último até deu uma mudada a isso, mas pensa nos God of War do PlayStation 2. Agora em cinema, pensa no Vingadores 2, a Era de Ultron. O começo do filme é incrível, mas o meio dele é arrastado. E o final é bom também. Mas você tem aquele meio arrastado. Você não tem uma progressão contínua. Você tem essas técnicas de roteiro para prender a sua atenção. E não é isso que acontece nesse Turma da Mônica, ele tem que dar esse crédito. Ele começou devagar e foi desenvolvendo gradualmente. E foi te trazendo ao filme gradualmente. Porque é assim que tem que ser. Você começa apresentando os personagens e vai desenvolvendo eles aos poucos. E esse filme fez isso bem feito. Como eu disse, tem problemas? Tem. Tem alguns problemas. Por exemplo, tem uma parte que a Magali, que tem que distrair o cara pra Magali pegar alguma coisa. Ele vai lá, distrai, a Magali vai se atrapalhar. O cara vai lá, distrai, a Magali vai lá e se atrapalha. Pô, tá uma repetição do filme aí. Tem alguns problemas sim. Algumas piadas passam muito longe do alvo. Nas atuações do começo estão bem assim. E o começo do filme, apesar de ser mais lento, ser uma introdução, ele tem falhas, ele tem alguns problemas. Mas o crédito maior que tem que ser dado é: não é fácil fazer um filme da Turma da Mônica. Não é fácil, cara. Você pegar aquele gibi, aquele desenho que é extremamente infantil e transformar aquilo num filme. Não é fácil fazer isso. É o mesmo crédito que eu dei pro Detetive Pikachu. Não é fácil você fazer um filme daquilo. Ainda mais fazer ser bom. E foi isso que aconteceu nesse filme. Conseguiram fazer um bom filme em cima de uma obra que é complexo de transformar em um filme. E eu gosto também que o filme não apelou pra lacração nem nada desse gênero. Não. Porque o Gibi da Mônica eram obras infantis. Eram gibis para crianças. E esse é um filme para crianças também. É uma obra até que bem inocente. O clima da cidade é muito agradável, a relação dos personagens é muito bela. Então eu tenho que dar esse crédito também. Não abusaram de técnicas tendenciosas, novas, e focaram naquilo que deviam ter focado e se sobressaíram. Algumas atuações merecem muito crédito. O Rodrigo Santoro também mandou muito bem. O ator que faz o Cebolinha manda muito bem no filme também. Então, crédito onde deve ser dado. O Daniel Rezende mandou muito bem de novo. E eu tô ficando empolgado com o trabalho desse cara. Ele, como eu disse no Bingo, o Bingo é um filme foda. Quem não viu o Bingo, vá ver. O filme é muito bom. E esse filme é bom. É bom. É um filme que todo mundo tem que ver? Não, mas se você ver, eu não acho que você vai se decepcionar. Eu acho que é um filme legal. Se você tem crianças em casa, filhos, netos, sobrinhos, seja lá o que for, é legal passar esse filme pra eles. Eu acho que não vai ser o menor problema de assistir esse filme. Acho que eles vão acabar gostando. Talvez vão ter que querer ler os gibis também. Os gibis mais antigos. Eu não leio gibis de na mão que já tem 20 anos. Eu tenho que dar esse crédito. Mas eu lembro que quando eu era criança eu gostava. Eu lia bastante gibis, depois eu fui pra mangás, depois eu fui pra livros, eu fui fazendo um caminho meio progressivo. Então, surpreendentemente, o filme é bom. As atuações são legais, a relação é bem feita, e os diálogos são bem escritos, e a direção é muito boa. Ah, e mais um ponto muito positivo também, que é a característica técnica do filme. Porque antigamente, a característica técnica dos filmes brasileiros era lastimável. Lastimável. A imagem era feia, o som era mal nivelado, o som era ruim. Você vê que eu não entendia o que as pessoas falavam, era tudo muito ruim. Nesse não, a qualidade de câmera é linda, a imagem é limpinha, muitas cores vivas, assim como foi no Bingo. A qualidade do som, perfeita, assim como também foi no Bingo, muito bem feito. E uma coisa também que eu tinha muito problema com os filmes nacionais, eu nunca vi o personagem, eu vi um ator fazendo o papel de personagem. Nunca era uma coisa natural. Eu conseguia ver que era um ator se passando ali. E esse me pareceu um filme mais natural. Inclusive, algumas reações que as crianças começavam a brigar do nada, me parecia até improviso. Parecia até que era sendo feito no improviso. E era bem feito.
essa naturalidade da atuação sempre foi um dos maiores problemas do cinema nacional. Até você pega, por exemplo, Tropa de Elite, que é um filme que eu gosto, o Capitão Nascimento manda bem. Ali eu tô vendo o Capitão Nascimento, porque o Wagner Moura é um baita ator. Mas tem uma galera ali que eu não vejo bem isso, não. Eu não vejo. O Sandro Rocha ali no filme, eu vi o Sandro Rocha no filme. Eu não senti essa naturalidade, não. Esse filme até senti. É um filme que a atuação vai redondinha e com um nível técnico muito elevado. Bom, é isso que eu tinha para dizer para esse vídeo. Já estou me estendendo aqui. É muito bom voltar a falar de cinema e vejo vocês no próximo vídeo. E é o próximo vídeo que eu farei aqui será a análise do Coringa. Então, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.